Bom, galera, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai criar um sistema utilizando regressão linear, tá certo? Então, o código que a gente vai trabalhar é exatamente o que você está vendo aí na tela. Então, a gente criou basicamente aqui um sistema de vendas. Então, aqui a gente tem gastos em publicidade, o preço dos produtos, a sazonalidade, que seria o tempo, né? Então, ali um período de tempo para ser analisado. Aqui a gente tem todas as questões do data frame e no final dessa aula aqui a gente vai criar um gráfico trazendo essas previsões. Então a gente criou algumas previsões aqui no nosso modelo de predict, que é uma das funções da ciência de dados, para a gente ter uma ideia de como as previsões vão funcionar. Então, como vão funcionar as próximas vendas, os próximos gastos, esse tipo de coisa. Então, se você se interessa em projetos como esse, se inscreve no canal, like no vídeo e a gente já pode começar, tá certo? Então, vou começar apagando esse projeto aqui e a gente vai começar com as bibliotecas. Então, eu já deixei salvo elas aqui e a gente vai utilizar algumas bibliotecas aqui, tá? Pandas e NumPy para tratar os dados, Matplotlib para criar os gráficos e essa aqui que é a sklearn para poder trabalhar com a regressão linear, tá certo? Regressão linear, para você que não sabe, você pode estudar esse tema talvez na matemática, mas é basicamente para fazer as previsões. Então ele vai entender ali os dados que você está dando para ele e vai fazer algumas previsões baseadas ali. É tudo matemático, tá? Não é nada de achismo nem nada, tipo, é probabilidade mesmo. Então aquele resultado ali é bem real. Lembrando que aqui eu não vou colocar muitos dados, tá? Vou colocar só poucos dados, mas quando se trata de ciência de dados, quanto mais melhor. Então, se você fizer uma tabela com 5 valores, ela vai dar um resultado. Se você fizer a mesma tabela, só que com 20 valores, ela vai dar um resultado muito mais preciso. Então, quanto mais informações você der, tanto para a parte da ciência de dados, para a parte de a matemática mesmo, melhor serão as previsões, tá certo? Então, para começar aqui, a gente vai colocar aquela parte de dados fictícios, tá? Eu já coloquei aqui na nossa lógica para você entender mais ou menos o que está acontecendo. E aqui a gente passou alguns dados. Então, essa função random, você pode ver que a gente não importou ela aqui em cima, se você já conhece a importação dela, tá? A gente está utilizando a função random, mas a gente está utilizando a partir da NumPy, tá? Que é o que a gente colocou aqui. Para você que não conhece muito essa parte de abreviação de bibliotecas, quando você chama uma biblioteca, você consegue colocar essa função as. E aí, quando você coloca essa função as, você consegue colocar uma abreviação, a abreviação que você quiser. A biblioteca Pandas e a NumPy, por padrão, tá? Isso é uma convenção do Python, a gente abrevia como PD e NP. Se você quisesse abreviar como X, por exemplo, você poderia. Ele já está dando esse erro aqui porque a gente não está abreviando como NP. Mas se você substituir todos aqueles NPs por X, também dá. Mas é interessante que você não saia abreviando da maneira que você quiser, tá? Principalmente se você estiver num lugar que você trabalha com outros programadores. Se é um projeto ali só seu, por exemplo, freelance, que você vai fazer um projeto ali só seu e vai entregar para o seu cliente, tudo bem você colocar do jeito que você quiser, porque o seu cliente ele não vai nem ver o código. Ele vai receber só o arquivo executável ali para ele trabalhar. Mas, no geral, utilize essas convenções e o que não tiver convenção, você não utiliza, tá? Isso aqui é diferente, tá? Aqui a gente pode ver aqui o import e o as. Nessas duas aqui de cima e na Matplotlib, que é um nome muito grande, a gente utiliza as abreviações. Aqui a gente não está utilizando a abreviação, tá? Então, quando a gente for escrever isso aqui, a gente vai escrever linear regression, tá certo? Aqui, como eu disse, nos dados fictícios, a gente está usando a função random que está dentro da NumPy, tá? Não é a import random padrão. E aqui o seed42, que é os valores que a gente vai utilizar de maneira fictícia. Então, primeira variável, publicidade. Então, o valor que a gente vai utilizar no marketing para fazer a publicidade dos nossos produtos. Então, aqui rand seria para trazer um número aleatório de até 100 multiplicado por 50. Então, vamos supor que ali o gasto é 50 e a gente fez 20 publicidades. Então, 20 publicidades a um preço de 50. Então, multiplica 20 por 50 e ele vai trazer um número aleatório aqui. Eu gosto de colocar esse random nesses exemplos porque aí a gente consegue ter vários resultados, tá certo? Quando você tem os seus próprios números, os seus próprios dados, que talvez seja o seu caso, aí beleza, você vai colocar os seus próprios resultados aqui e ele vai trazer algo mais, digamos que mais correto. Mas como a gente não tem nenhum dado específico aqui, eu utilizei essas bibliotecas random para ele trazer vários resultados diferentes para a gente ver as adaptações que o Python vai fazendo, tá certo? Aqui a gente tem o preço, então aqui novamente a mesma função de random e aqui o produto, certo? A gente faz a mesma multiplicação mais 70, certo? Então a gente vai vender
os produtos e aqui ele vai trazer os resultados. A gente colocou essa fórmula aqui. E a sazonalidade seria o tempo, tá? Então, vamos supor ali que é um tempo determinado, porque não adianta você avaliar as vendas só de um único dia. É muito difícil você trazer boas previsões analisando as vendas de um único dia. Você tem que pegar ali pelo menos um mês, 2 meses. Algumas empresas fazem 3 meses. Empresas muito grandes fazem um ano, até mais. Então, você coloca aqui a sazonalidade que você quiser, tá certo? Eu coloquei aqui só uma sazonalidade de exemplo. E aqui a gente vai colocar as vendas, tá? Vendas é diferente de preço, tá? O preço é o preço do produto, as vendas são quantas vendas a gente fez. Então a gente coloca aqui as 30 vendas multiplicado por publicidade, mais 20 multiplicado por preço, mais 10, que são esses valores que a gente colocou aqui, tá? E aqui a gente divide tudo pela sazonalidade. Então divide as vendas pelo tempo, tá? E aí você vai ter um valor específico. E a gente trouxe eles aqui, alguns valores, tá? Lembrando que esses valores aqui são sempre valores randômicos, tá? A gente não está utilizando nenhum valor específico. Aqui você vai substituir todos eles pelos valores que você realmente precisa, tá certo? Agora a gente vai para a parte do data frame, tá? O data frame seria basicamente a gente organizando os nossos dados para conseguir colocar eles num gráfico, tá? Muitas vezes você vai ver o termo plotar, tá? Que não seria de colocar num gráfico, mas plotar num gráfico, que é basicamente o que a gente tem aqui, tá? Esse plot em inglês seria para colocar no gráfico. Então, em português a gente dá aquela aportuguesada no inglês e fala que a gente vai plotar no gráfico, tá? Então, se você vê esse termo é a mesma coisa de que colocar no gráfico. Então, a gente está colocando aqui todas as nossas 4 variáveis principais, então publicidade, preço, sazonalidade e vendas, tá certo? E aqui a gente vai fazer um print com a função head para trazer essas informações para a gente, tá? Então a variável df vendas, tá? df é uma abreviação de data frame, tá? Então a gente está criando um data frame das vendas e a gente vai printar com essa função aqui, tá certo? Quando a gente fala de regressão linear, a gente fala também de testes, tá? Então a gente precisa testar um pouco as nossas regressões lineares, tá certo? E para testar as nossas regressões lineares, a gente precisa criar pequenos sistemas aqui de testes. Então, você vai colocar duas variáveis, aqui eu coloquei x e y. Esse x e y geralmente é aquele eixo, tá? Como eu disse, a gente vai criar um gráfico. Então, todo gráfico tem o eixo x e o eixo y. Então, a gente precisa colocar mais ou menos. Você pode colocar variáveis diferentes, eu gosto de colocar x e y porque é o que a gente tem na cabeça associado a eixos de gráficos, tá? Mas você pode trazer de outra maneira se você quiser. E aí aqui a gente vai chamar o nosso modelo de vendas para treinar isso aqui, tá? Então a gente colocou duas variáveis aqui, x e y, então o eixo x ele vai ter a publicidade, o preço e a sazonalidade, e o outro aqui ele vai ter as vendas, tá? Então a gente está organizando dessa maneira para ele poder trazer um gráfico para a gente. Aqui o modelo de vendas a gente chamou a regressão linear, e aí aqui a gente precisa passar, o fit seria a função que vai colocar as nossas variáveis dentro da regressão linear. Então a gente definiu as variáveis aqui, e aí a gente chama a regressão linear e coloca aqui fit x e y, que são as duas variáveis, para ele, digamos que, aplicar a regressão linear nessas variáveis, tá? Eu vou colocar um comentário aqui em cima para você entender o que está acontecendo aqui. Então, o treinando o modelo de regressão linear aqui, tá? E aqui eu coloquei um comentário mais simples, que é a parte dos treinamentos e testes, tá? Vou colocar aqui com S, treinamentos e testes, tá certo? Então aqui a gente vai fazer toda a parte do treino, tá? Eu não vou rodar isso agora, eu vou rodar tudo junto, porque vai printar tudo pra gente, tanto o treino como a versão final, como o gráfico, tá certo? E aí aqui a gente já pode ir para as previsões, propriamente, depois de fazer os testes. Então, aqui nos fazendo as previsões, a gente vai colocar novos dados. Esses novos dados a gente vai adicionar na array aqui, tá? Então é o que a gente está adicionando de publicidade, preço e sazonalidade, tá? E aí a gente vai, digamos que, prever as vendas, tá? Acabei me enrolando aqui, mas a gente vai prever as vendas. Então a gente passa aqui os 3 valores, que é o que a gente coloca aqui em cima. Então a gente vai passar os valores do eixo X e ele vai prever o eixo Y para a gente, tá certo? E na variável previsão de vendas a gente vai utilizar a função predict, tá? Predict seria de algo como prever, tá? Em tradução. E aí a gente coloca aqui o parâmetro que ele tem que prever, que são os novos dados aqui em cima, tá certo? Aqui a gente vai colocar uma limitação, tá? Porque quando a gente trabalha com dinheiro, números, muitas vezes, dependendo da conta, ele pode dar uma dízima periódica, as casas depois da vírgula podem ficar muito grandes. Então, eu trouxe aqui uma função para limitar a 2 casas depois da vírgula. Então,
como a gente está trabalhando com dinheiro, ele vai trazer o número de vendas e depois os centavos, apenas duas casas. Em muitas aulas anteriores eu já trouxe aqui aquela função dois pontos, ponto 2f, tá? Que é comum para você colocar casas depois da vírgula, mas você também tem essa função round, que é muito utilizada. Eu resolvi trazer ela aqui para a gente mudar um pouco a fórmula que a gente escreve nossos códigos, tá? Então a gente coloca aqui previsão de vendas, que é essa variável, a última variável que a gente declarou aqui, chama a biblioteca NumPy e chama a função round. Essa round seria casas depois da vírgula. Então a gente passa aqui dentro a variável que ele vai aplicar essa função round, e aí aqui a gente coloca vírgula 2. Então aqui você vai colocar quantas casas depois da vírgula você quer. Aqui a gente colocou o mesmo nome de variável, tá? Previsão de vendas e previsão de vendas. E aí aqui, esse parâmetro aqui é a variável de cima. Então, a gente pode colocar duas variáveis com o mesmo nome, mas sabendo que ela será reescrita. Então, até aqui, ele vai fazer alguma coisa com essa variável. Quando ele vir aqui para baixo, ele vai reescrever essa variável dessa maneira aqui, tá? Mas ele vai fazer apenas as alterações que a gente colocou aqui. Então, toda essa questão de modelos de venda, predict, ele vai fazer naturalmente. E aí, quando ele chegar aqui e for reescrever essa variável, ele vai reescrever apenas o que a gente está solicitando, que é as casas depois da vírgula, certo? A gente coloca um print aqui para trazer a previsão para a gente. Então, previsão de vendas, traz aqui a nossa variável que a gente quer. E agora a gente já pode ir direto pro gráfico, tá? O gráfico ele é um pouquinho mais longo, mas é onde a gente vai utilizar a parte do Matplotlib, a biblioteca Matplotlib. Então, aqui nesse scatter seria basicamente para a gente colocar em azul, tá? Então, a gente vai trazer pontos em azul ao longo do gráfico. Então, todos os nossos valores terão pontos marcando ali, mas esses pontos não serão ligados. A gente vai ligar eles daqui a pouco, tá certo? Então, aqui a gente está colocando todas as variáveis que a gente quer nesse gráfico. Então, dentro do data frame de vendas, a gente quer publicidade, a gente quer o vendas e a gente quer aqui a cor B, tá? A cor B seria blue, tá? Então aqui é a cor B, aqui é a cor R, que seria blue e red. Então você tem que definir a cor baseado na primeira letra dela, tá? E aqui a gente tem a label também. Aqui na parte do plot, então aqui é onde a gente vai colocar o gráfico. Aqui a gente vai fazer a parte de previsão propriamente, tá? Aqui a gente vai só colocar os gráficos que a gente tem. Aqui a gente já vai trazer a previsão. Como você pode ver aqui, modelos de venda predict, color red, tá certo? Então, a gente está utilizando aqui a regressão linear e aqui vai ser mais focado na predict da publicidade, tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer uma predict da publicidade. No eixo X a gente vai focar em publicidade, no eixo Y a gente vai focar em vendas. Então, a gente vai basicamente ter no nosso gráfico uma relação de o quanto as vendas crescem à medida que a publicidade também cresce, tá? Aqui duas funções para rodar o gráfico. Então, legend é de legenda e show é para mostrar o gráfico propriamente. A função print não funciona aqui, tá certo? Então, para rodar essa aula, Python, aula.py, roda isso aqui. Geralmente isso aqui demora alguns segundos, tá? Porque ele vai rodar todos os dados, vai fazer as previsões e depois vai montar o gráfico pra gente. Então, não se preocupe se seu computador demorar um pouquinho, o meu também vai demorar um pouquinho, porque ele tem que fazer todos esses testes. A gente colocou primeiro para ele treinar a regressão linear, então é comum que demore um pouco, certo? Então, com a base criada, já voltei aqui, fiz um corte rápido, ele já trouxe aqui alguns valores pra gente, tá? Esses valores aqui ele não colocou casas depois da vírgula, tá? Mas você pode adaptar isso aqui depois, tá? Então a gente tem aqui a publicidade, o preço, a sazonalidade e as vendas, tá? Aqui a gente tem aproximadamente os meses. Então a gente viu aqui que a publicidade aumentou, então, por exemplo, aqui, com a publicidade em 36,59, aqui ele teve 27, aqui ele foi mais alto, ele teve 47, e aí aqui ele já foi para 32 as vendas. Então, é uma relação de que vai subindo, mas ao mesmo tempo você tem algumas variações aqui. Então aqui a gente teve o 7, que foi o menor, mas a gente teve aqui 22, então foi um pouco maior. No caso aqui seria 2.000, tá? Entenda isso aqui como 2.000, a casa tá cheia, mas quando você vem para a previsão de vendas aqui, ele traz para a gente exato. Então, 2.499, tá certo? Então, aqui ele já trouxe pra gente e o gráfico ele já provavelmente já montou aí na sua tela, que eu uso duas telas aqui, então ele trouxe na outra tela o meu gráfico, mas basicamente a gente tem essas informações aqui, tá? O gráfico ele parece meio estranho porque a gente colocou muitos e muitos valores aqui, mas cada bolinha azul é uma das coisas que a gente colocou aqui no eixo scatter e aqui a bolinha vermelha é o que a gente colocou
aqui no plot, tá? No de baixo, que é a regressão linear propriamente. Então, esse label que a gente colocou aqui, basicamente é essa legenda que a gente colocou aqui em cima. Essa legend aqui é isso aqui, tá? É o vendas e o publicidade aqui embaixo. Aqui é a parte da label. Então, aqui a gente colocou muitos dados, mas a gente viu que a nossa venda, ela cresce em relação à publicidade. Então, a publicidade está baixa aqui, as vendas também. Então, a publicidade ela foi aumentando aqui perto de 50, as vendas foram crescendo aqui também. Você pode, talvez, se você quiser, inverter esse gráfico. Então, o eixo Y é o eixo vertical, o eixo X é o eixo horizontal. Então, se você quiser, você pode simplesmente inverter isso aqui, publicidade e vendas, e aí você vai ter um resultado diferente, você vai ter um gráfico diferente. Esse gráfico aqui, como eu disse, a gente colocou muitos dados nele, é o que geralmente acontece, você geralmente coloca bastante volume de dados. Então, se você quiser reduzir bastante o volume de dados, colocar, por exemplo, uma venda, uma publicidade, uma sazonalidade, e fazer o predict do próximo mês, por exemplo, talvez seja mais claro, mais interessante para você, porque você vai ver se ele vai subir ou vai descer no próximo mês. Mas como eu disse, quanto menos valores você colocar, mais impreciso será a sua previsão, porque ele vai fazer, digamos que quase que um achismo, certo? Quanto mais valores que você colocar, mais matemático vai ser a sua previsão, tá certo? Então, por essa aula é só isso, foi uma aula mais focada em gráfico. Eu tô fazendo essas aulas com temas semanais, tá? Então, essa semana a gente vai voltar um pouco para gráfico e a gente vai indo dessa maneira. Então, semana passada foi focada em validações com expressões regulares. Então, a gente criou um sistema web que a gente colocava o e-mail e a expressão regular validava esse e-mail e validava esse CPF. Os dois vídeos já estão disponíveis no canal, é só você ir lá e dar uma olhada. Nessa semana aqui, tanto hoje, terça, como sexta-feira, eu vou trazer vídeos mais focados em ciência de dados, criação de gráficos e regressão linear, tá? Porque regressão linear é um dos temas mais importantes que a gente tem na ciência de dados com Python, tá certo? Então, para essa aula é só isso. Se inscreve no canal, like no vídeo e confere os links da descrição, tá? Tem links bem interessantes. Você tem links para a biblioteca de código, que é onde estão todos esses projetos. Então, eu criei uma biblioteca onde todos os projetos aqui do canal, eu coloco eles lá para você ter acesso aos códigos e poder utilizar. E também tem o link do Python Pro, que é o meu curso pago, onde eu te ensino Python do zero ao avançado para você dominar isso aqui, tá certo? Então, para essa aula é só isso. Fico por aqui e até a próxima.